E aí, Dev, tudo bem contigo? Espero que sim. Vamos ver nesse vídeo mais uma característica trazida por meio da versão 9 da linguagem C Sharp. Mas antes de eu apresentar essa nova característica, eu gostaria muito que você pudesse anotar as minhas redes sociais e me seguir por ela. Eu tenho procurado estar ativo nas redes sociais, postando de vez em quando assuntos em relação ao meu trabalho, em relação ao material didático que produzo, e a sua participação nas minhas redes, para mim, será muito importante. E se você puder ajudar na divulgação, eu também lhe agradeço. Vamos então ao conteúdo desse vídeo. O que nós veremos nesse vídeo foi implementado pela linguagem 9 do C Sharp como Top Level Statements, ou instruções de nível superior. Eu vou mostrar aqui, inicialmente, o que é isso e depois nós vamos partir para a implementação. Para apresentar essa mudança conhecida como Top Level Statements, eu trago aqui o código da própria documentação da Microsoft, onde ela aponta que a implementação dessa nova característica busca minimizar, reduzir o que eles chamam de cerimônias, um cerimonial ou então um protocolo rígido para a criação de um simples código que é exibir uma mensagem para o usuário. Verifique, nós temos toda essa estrutura, a declaração do namespace, a declaração da classe, a declaração do método, para exibir apenas uma mensagem de olá ao usuário. Então o nosso programa em todo esse código é apenas essa linha, o console writeLine. Então, o que propõe a Top Level Statements? Que tudo isso saia e que fique apenas a instrução específica da nossa aplicação. Essa característica fica mais interessante, não fica? Fica com menos código. E se nós quisermos eliminar ainda o Using System, nós podemos declarar diretamente o namespace na invocação do método desejado. Observe que reduzimos em muito o código aplicando essa característica de Top Level Statements. Nós vamos agora implementar isso para que você possa ver durante a implementação a execução. Bora lá? Para que você possa acompanhar em seu equipamento a implementação que veremos na sequência, é importante que você conheça o C Sharp. A ferramenta que eu utilizarei inicialmente é o VS Code e, opcionalmente, nós veremos uma característica do ambiente que nos auxiliará na comunicação com métodos, no envio de parâmetros, no Visual Studio Community Edition, caso essa seja a ferramenta de sua preferência. Tudo bem, pessoal. Passada a explicação teórica, vamos à prática. Eu vou criar aqui no meu console uma solução. Vamos digitar então aqui o .NET CLI, new, solution, -n, que eu vou dar um nome para o meu arquivo de solução, top level statement solution. Temos o nosso arquivo criado, podemos visualizá-lo aqui na nossa pasta para a nossa aplicação. O próximo passo é criarmos o nosso projeto de console. Então, .NET new console -o, que eu darei um nome, que será o console app. Executou, vou dar um dir, verifique que ele criou uma pasta para o nosso projeto. Eu agora vou adicionar este nosso projeto, a nossa solução. Então, .NET Solution add pressiono o Tab e aparece o console app, digito C, Tab de novo, ele traz o nome do arquivo de projeto. Ele facilita isso para a gente. Dou Enter, nosso projeto foi adicionado, logo eu vou mostrar no código isso para a gente. Eu posso aqui no próprio console executar essa aplicação criada, .NET run -p console app. Aí está a nossa aplicação executada. Eu agora vou abrir o Visual Studio nesta pasta para visualizarmos o nosso projeto. Então eu tenho aqui code e ponto. Ele aqui abriu uma janela para confiança em relação aos arquivos que foram criados e ele está acessando. Vou marcar esse checkbox para garantir sempre isso e já vou clicar no botão Yes. Então verifique aqui, nós temos o arquivo da nossa solução, vou abri-lo, e aqui nós temos a referência ao nosso projeto de console.
Eu vou agora abrir o nosso projeto, a pasta do projeto de console, e venho aqui em Program. Aqui temos a nossa aplicação criada pelo template do .NET CLI. Então, voltando ao Top Level Statements, eu posso tirar tudo isso daqui, deixar apenas a instrução que eu quero, coloco aqui no começo, e agora eu vou abrir aqui o meu terminal e vou executar, limpar a tela e vou executar o nosso projeto e ver o que acontece. Verifique que ele funcionou perfeitamente. Se você já conhece o C#, você pode imaginar que esse arquivo programa é ele que é o arquivo de startup de nossa aplicação. Eu vou aqui criar uma situação diferente. Na nossa pasta de console app, eu vou criar um novo arquivo e vou chamá-lo de exemplo.cs. E vou trazer para ele o código que temos em Program, e eu vou comentá-lo aqui em Program, vou trazê-lo para o exemplo, e vou chamar aqui novamente a execução do nosso projeto. Veja que ele executou perfeitamente. Isso significa que o compilador do .NET, ele buscará inicialmente um arquivo que tenha a definição de uma instrução em top level. E ele vai determinar que é esse arquivo que é o arquivo que a gente chama de ponto de entrada da nossa aplicação. Eu poderia, tal qual o exemplo comentado no slide, tirar aqui esse using e colocar o system aqui. Gravo, venho no terminal e executo novamente. Funcionou e eu posso dar sequência aqui ao meu código, criando, por exemplo, uma classe usuário com uma propriedade string nome. Veja, eu vou gravar e vou executar. Funcionando, sem problema algum. É óbvio que se você já é desenvolvedor ou uma desenvolvedora que conhece o C#, você não vai colocar a definição de uma classe em um arquivo com outras classes. A boa prática recomenda que cada classe esteja em seu arquivo. Antes de entrarmos em detalhes sobre pontos positivos e negativos ou onde utilizarmos as Top Level Statements, vamos migrar o nosso aplicativo para o Visual Studio Community Edition para eu mostrar para vocês uma nova característica que o IDE trouxe, que é chamada de Inline Parameters Hint. Nós podemos verificar aqui na imagem, nesse destaque, que o parâmetro //s está sendo enviado para um argumento com o nome pattern. Isso facilita bastante quando temos métodos e eles não são opcionais e estamos enviando valores sem saber quem está recebendo. Então nós vamos trabalhar com isso agora também. Infelizmente, até o momento, o Visual Studio Code não traz essa implementação para utilizarmos nele. Pessoal, eu estou aqui com o Visual Studio Community Edition aberto, com o meu Solution Explorer, o gerenciador de soluções em português. Tenho aqui a solução, tenho aqui o projeto e tenho aqui os nossos arquivos. Em relação à versão que eu estou utilizando, eu utilizo sempre a versão Preview. Então, só mostrar aqui para você a versão do Visual Studio que eu estou utilizando. Aqui está, versão 16.11. Eu vou abrir aqui o código exemplo que eu expliquei anteriormente no vídeo e vou comentar esse código que temos aqui e vou partir para o programa, que é o trivial, embora a gente saiba que não seja o necessário. E a princípio eu vou eliminar esse código e vou trazer para ele o código padrão que o template cria para aplicações do tipo console. Então aqui nós vamos ver uma situação diferente. Vamos imaginar que dentro dessa classe, dentro do método main, eu vou realizar uma operação. Então eu vou substituir aqui esse nosso console writeLine hello world por uma operação de cálculo de área de um retângulo. Mas eu não vou fazer isso aqui. Eu vou criar um método. Esse método vai ser privado, vai ser estático, porque vai ser chamado pelo main, e o main é estático, e vou chamá-lo de calcular área de retângulo, onde ele receberá um double para valor da base e um double para valor da altura. Aqui faltou eu dizer o valor que ele retorna um double. Então eu posso dizer aqui que o retorno será simplesmente o valor da base vezes o valor da altura. E eu quero aqui no console writeLine dizer o seguinte, eu vou usar
a interpolação de string e dizer um retângulo com base 3 e altura 4 tem área D. Eu vou colocar aqui chaves e eu vou, antes de executar o método, para não poluir o código, eu vou colocar aqui um var, vou chamar área do retângulo, calcular a área de retângulo, onde eu mando 3 e 4. E aqui eu coloco o valor área do retângulo. Então, eu vou testar essa aplicação pressionando aqui no console app. Veja aqui, ele funcionou perfeitamente, sem segredos. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: se eu não vejo esse código, eu não sei o que é esse 3 e não sei o que é esse 4. E isso pode dificultar um pouco, eu teria que ter acesso à documentação. Então o Visual Studio está implementando uma funcionalidade bem interessante para a gente visualizar como dica qual o nome do argumento que receberá esse parâmetro. Então, para isso, eu venho aqui em Ferramentas, Opções, baixo e venho aqui em Editor de Texto, escolho a linguagem C#, clico em Avançado e aqui nessa parte Dicas Embutidas, que é experimental, eu vou marcar Exibir as dicas embutidas de nome de parâmetro. Eu clico no OK e verifique aqui que legal. Ele agora mostra aqui, ó, o nome do parâmetro que está recebendo o valor. Fica muito mais legível para quem está escrevendo. Esse valor da base, valor da altura, esse velho, nós não precisamos digitar. O editor exibe para nós. É uma ferramenta interessante, não é? Bom, voltamos aqui ao nosso código. Observe que nós temos aqui esse método calcular área de retângulo com um modificador de acesso privado. Só que ele é estático. Por que ele é estático? Porque ele deve ser executado dentro do método estático main. Isso significa que eu posso retirar esse método daqui e colocá-lo dentro do void main. O único problema é que esse método passa a ser visto como um método local ao método main. Então eu não posso ter um modificador de escopo. Então eu retiro e temos aqui o nosso método estático dentro do main. Vamos ver se funciona? Venho no console, aí está, funcionando normalmente. Esse conjunto de instruções pode ser visto como top-level statements. Então, igualzinho nós fizemos anteriormente, eu vou pegar esse system, trazer aqui para o console e colocar o ponto, e vou tirar todas essas instruções que estão encapsulando todo o nosso código real de execução. E vou deixar aqui. Vou gravar e vou novamente executar. Veja lá, funcionou também sem nenhum problema. Precisamos ter ciência de que, quando o compilador encontra um arquivo em sua solução, em seu projeto, que tenha um top-level statement, esse arquivo vai ser visto como o arquivo de entrada da nossa aplicação. E nós não podemos ter dois arquivos de entrada. Eu vou pegar aqui a nossa classe exemplo, vou tirar esse comentário e vou tentar executar a aplicação. Veja, ele acusou um erro e diz aqui a mensagem: apenas uma unidade de compilação pode ter instruções de nível superior, ou seja, a nossa top level statements. Então a gente já sabe desse limitador. Em um exemplo anterior, eu apresentei a criação de uma classe abaixo do top level statements. Eu vou agora aqui, antes do top level statement, criar uma classe com uma propriedade string nome. Vamos gravar. Verifique aqui uma mensagem de erro, onde ele diz que as instruções precisam preceder declarações que envolvam namespaces e classes. Então isso não é possível, mas nós vimos anteriormente no vídeo que eu posso ter a classe após as instruções top level. Mas eu falei e reforço, não faça isso. As classes precisam estar sempre em um arquivo separado. Isso não é uma regra, é uma convenção e muito boa. Agora você pode estar se perguntando, né? Em algum momento do vídeo eu falei bem dessas instruções, em outros nem tanto.
Então, quando e onde eu devo usar? Um uso que vem se tornando comum para esse tipo de instruções é na implementação de microservices, onde eles são aplicações que têm só o seu início, uma execução de processo, e seu término, sem depender do envolvimento de outras classes. Você também pode utilizar essa maneira de programar como um atalho de aprendizado para a linguagem C#, mas aí você estará programando, possivelmente, de uma maneira estruturada e não fazendo uso do paradigma orientado a objeto. Pois você pode verificar que nessa codificação não fizemos uso de namespace para uma organização lógica dos nossos artefatos e muito menos tipificamos objetos implementando classes. Bom, e quando não usar? Eu digo que, preferencialmente, não use isso se você estiver desenvolvendo uma aplicação que envolva classes de negócio e uma interação entre elas. E principalmente não utilizar se a execução da sua aplicação fizer uso de argumentos enviados em sua invocação. Como, por exemplo, em uma aplicação de console, nós poderíamos, ao invocar a aplicação por uma linha de comando, enviar argumentos que poderiam ser utilizados em alguma configuração para a devida execução da aplicação. Terminamos esse vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Espero vê-lo e vê-la novamente aqui no canal. Te desejo muito sucesso e lembrando, se inscreva no canal, recomende em suas redes sociais. Me siga nas redes sociais que estou exibindo para vocês. Continuamente tenho publicado conteúdos relacionados ao desenvolvimento, à programação. Obrigado por ter assistido a esse vídeo. Te desejo muito sucesso. Um abraço e até a próxima.